precioso amor. Busco tua face. Olá, bom dia. Estamos aqui mais um dia com a meditação da Palavra de Deus, à luz da verdade. E nessa feita vamos falar sobre o próprio sacrifício. O principal sacrifício o Senhor Jesus já fez lá na cruz, dando sua vida em resgate da nossa vida para a salvação. Agora, para vivermos ainda aqui nessa terra, há de ter o próprio sacrifício nosso eu, nossa vontade, e aí é algo muito sério, porque a velha natureza, a vontade própria do homem natural, tende a só fazer aquilo que ele quer, aquilo que a natureza humana pede. E para conquistar o reino de Deus, nós temos que morrer para essa vontade humana para fazer a de Deus. E isso envolve sacrifício, não é isso? Então vamos lá. Sacrifício, ele espiritualmente, ele significa oferecer-se a Deus para fazer o que lhe agrada. Então o sacrifício espiritual é não fazer mais nossa vontade, mas fazer a que está escrito, a que Deus pede de nós, para nós vivermos, para conseguirmos negar a nós mesmos e fazer a vontade de Deus. Vamos falar de 3 tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte, diz: dia após dia morro. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31, que diz: eu protesto que a cada dia morro, gloriando-me em vós. Então, o apóstolo Paulo, ele estava ali sacrificando em resgate do povo de Deus em favor daqueles novos convertidos a Deus. Então, isto é um tipo de sacrifício para ajudar as pessoas que querem saber de Deus, que estão se engatilhando na fé. Então, o verdadeiro homem de Deus, ele sacrifica a vida dele. Aquele que foi chamado por Deus para estar à frente da obra de Deus, ele sacrifica sua vida para colocar no rebanho de Deus as pessoas que são novas decididas para Cristo. Isto é um sacrifício. E segundo tópico, dando continuidade a esse mesmo tipo de sacrifício espiritual, que tem como esse tópico é o sacrifício do servo em favor de outrem. O apóstolo Paulo, ele em Filipenses capítulo 2, versículo 17, diz: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Paulo estava ali fazendo um sacrifício espiritual, passando lutas e mais lutas, mas ele estava ali com amor para ali surtir um efeito, ter um resultado espiritual para o bem daquelas pessoas que estavam seguindo o caminho da salvação em Cristo Jesus. Isto é muito maravilhoso, isso é amor. A gente ter preocupação com a vida espiritual, o desenvolvimento da fé das outras pessoas para acertar a fazer a vontade de Deus. E para finalizar aqui, você e eu somos o próprio sacrifício. E isso está escrito em Mateus, livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo 24. Mateus 16, 24, que diz o seguinte: Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se
a si mesmo, negar nós mesmos. Primeiro, sacrifício. Segundo, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Terceiro, e siga-me. Isso é sacrifício. E como é negar a mim mesmo? O homem natural, de forma alguma, quer negar a si mesmo. A carne, o natural do homem. Vamos dar um exemplo aqui, uma simbologia. Nós, como quando acordamos, que é para ir trabalhar, a gente não fica continuando deitado. Não, a gente tem um compromisso. Então a gente se sacrifica, acorda cedo, mesmo o corpo querendo ainda dormir, você se levanta, porque você sabe que tem que ir trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia. Então, sacrificar significa isso, a gente negar a própria natureza humana. Muitas das vezes, o corpo, a carne, deseja coisas que não agradam a Deus. Mas se você ama a Deus e quer salvar sua alma, você vai negar. É isso que Paulo diz em certa passagem bíblica, ele escrevendo aos servos de Deus na cidade da Galácia, livro de Gálatas, capítulo 2, 20, versículo 20, ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo por meio da fé. Então isso é sacrifício. É você não fazer mais o que você quer, não fazer mais o que a carne quer de errado. Você começa a sacrificar para algo melhor, algo mais inteligente, que significa a sua eternidade, o seu futuro, sua salvação. É isso que Deus quer de cada um de nós. Nós venhamos sacrificar a nossa própria vontade, porque o maior inimigo do homem é a própria vontade da pessoa. Deus dá o livre-arbítrio. Muitas pessoas têm negado a seguir a Cristo, têm negado de fazer a vontade de Deus. E isso é um grande perigo, a própria vontade da pessoa. Mas quando você raciocina, começa a usar a inteligência e pensa: poxa, depois que eu morrer, o que vai acontecer da minha vida? Aonde será a minha eternidade? Pense nisso. Quando eu tinha 17 anos, eu não servia a nenhum tipo de religião, porque religião é o homem querendo chegar a Deus, mas a salvação em Cristo é Deus chegando até você para estar na presença dele. Não ia para igreja nenhuma. Eu era uma pessoa que não sabia nada de Deus. Só via pessoas indo para a igreja. Aqui e acolá, pessoas falavam de Deus. Mas eu não sabia nem o que era falar com Deus. Mas um dia, aos 17 anos, eu pensei, usei a inteligência. Poxa, um dia eu vou morrer. E acredito eu que há um Deus. Tudo que existe, eu tenho certeza, o mar, o céu, as estrelas, há uma grandeza, há um ser poderoso. E esse ser é Deus. E eu fiz a minha primeira elevação em palavras para ele, de coração, do fundo do coração. Eu disse: ó Deus, se existe Deus, se tu existe, ouça agora o que eu vou falar. Se existe vida eterna, e quando eu morrer, aonde eu estarei? Eu estarei contigo? Eu quero que o Senhor me responda isso. E Deus me respondeu. Usou uma pessoa na minha escola que pregou a salvação para mim. Eu criei, era só isso que eu precisava. Que a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir.
E como crerão se não há quem pregue? Naquele dia pregaram para mim e eu criei. Era tudo que eu queria. Então, use a inteligência. A vontade própria leva o homem para a morte. Como diz, a inclinação da carne, a palavra de Deus diz no livro de Romanos, leva para a morte. Mas a inclinação do espírito para a vida eterna com Deus. Então, é só usar a inteligência e ver que a vontade de Deus, o sacrifício para fazer a vontade de Deus, ele tem um maravilhoso resultado, que é a vida eterna com Deus, o nosso bem-estar. Tanto aqui na terra, a gente já começa a ter os frutos, a gente já tem experiência da alegria, porque Jesus disse, aos discípulos, vós tereis alegria comigo, mas a vossa alegria ainda não será completa, mas no céu, como diz o apóstolo Paulo, lá é gozo e alegria no Espírito Santo. Então, é isso que Deus quer para todos nós, quando passar dessa vida, ter a vida eterna, com gozo, alegria, viver para sempre. Porque, veja bem, você há de convir comigo, é bom ou não é viver? Claro que sim, a gente veio a ter vida, veio a existir nessa terra e ninguém quer morrer, porque todo mundo quer viver. Então Deus tem isso para todos nós, a vida eterna. Deus abençoe.